Fala galera, mais um episódio, estamos indo para o terceiro episódio do podcast Vendas e Negócios dentro de um propósito. Você que ainda não conhece a gente, eu quero convidar vocês para, primeiro, se inscreverem no nosso canal, curtir, já acionar todos os sinos para vocês poderem receber o nível de conteúdo que a gente entrega. O propósito da gente hoje é diferente do que o mercado vem fazendo. A gente quer retratar aqui cada empresário com sua história de sucesso, mostrando de fato como cada um deles começou, quais eram as dificuldades que eles tinham, qual foi o propósito maior que fez com que cada um deles tivesse uma direção para seguir, para ter uma trajetória de sucesso. E hoje nós estamos com um convidado mega especial, além de cliente, além de empresário, a gente tem hobbies parecidos, a gente vai falar um pouco sobre isso também. E para mim é uma honra estar aqui falando com um cara que cuida de clientes fora do Brasil, no Brasil, tanto de grande porte quanto de médio e pequeno porte, porque ele tem um olhar voltado a pessoas, humanização. E eu acredito que vocês vão curtir muito o que vai acontecer aqui. Então, a MLA Negócios, através do Luigi, está trazendo para vocês uma oportunidade de, se você tem esperança em empreender, se você tem esperança em construir um negócio que pode ter muito sucesso, aqui é o teu lugar, porque você não vai aprender aqui a ganhar dinheiro, mas você vai aprender aqui a ter um propósito maior que conecte com pessoas, que engaje pessoas e o reflexo disso seja você ser reconhecido financeiramente. Então, sem mais delongas, eu quero apresentar aqui o meu convidado, que é o Vini. Cara, Vini, para quem é mais intimista, né? Mas quem não conhece, a Safe Contabilidade. Exato. Que faz um puta de um trabalho bacana para clientes de grande porte, clientes de pequeno e médio porte, tanto no Brasil quanto fora. E acho que o que vocês vão entender aqui, que é a melhor parte de tudo isso, é que o propósito dele já era definido desde sempre. Então, não foi uma dificuldade para ele seguir o propósito. Então, Vini, em primeiro lugar, seja bem-vindo ao podcast. Eu quero que você sinta-se em casa, como a gente toma uma e conversa, como a gente joga um pokerzinho e conversa, como a gente fala de todas as situações que acontecem na nossa vida e compartilha isso porque a gente gosta dessa questão de humanização, né? Então, em primeiro lugar, quem é o Vini? Por que você começou com contabilidade? Se apresente, fale um pouco da sua empresa e de você, da forma mais tranquila possível. Tá. Primeiramente, agradecer o Luigi, a MLA Negócios, pela oportunidade de demonstrar nosso serviço, demonstrar o que temos a apresentar para o cliente. Legal. E falar um pouquinho da Safe Contabilidade, como surgiu, como nasceu. Show. E falar um pouco do Vini, o empresário que está por trás do negócio. Comecei em 2007 minha carreira, entrando na faculdade, já consegui meu primeiro emprego no ramo de contabilidade. Legal. Trabalhando numa grande empresa do ramo e construindo passo a passo os seus negócios. Quando Legal. formado, iniciei o primeiro trabalho, que foi a abertura do escritório. Inicialmente com a intuição de seguir no ramo de perícia contábil, um ramo ótimo aí para contadores. Porém, acabou surgindo como atividade secundária ali, o segundo plano, o atendimento do cliente na contabilidade em si. Sim. Quando começamos o primeiro negócio lá, eu trabalhava numa faculdade em São Paulo, e a minha primeira intenção foi atender a diretoria da faculdade que tinha a sua empresa ali, o seu negócio por fora do seu trabalho. Cara, eu vou te pedir um momento aqui nisso, porque essa história é muito incrível. E as pessoas que começam a trabalhar e, enfim, querem empreender com contabilidade, seja assessoria, consultoria ou atendendo o cliente local, por exemplo, muitas vezes eles não sabem como fazer isso. Como que foi a sacada que você teve? De onde que você tirou essa ideia de começar a pesquisar, por exemplo, ou querer fazer uma prospecção dentro do que você estava se formando ali dentro da contabilidade para atingir clientes que estavam ali próximo de você? Porque essa é uma sacada legal que as pessoas podem entender um pouco melhor do negócio. Sim. Eu tinha, por conta da minha profissão ali, do meu
cargo dentro da empresa, trabalhava dentro do financeiro, eu tinha conhecimento dos diretores, de todas as pessoas que tinham empresas paralelas ao serviço da faculdade. Foi onde eu cheguei na sacada, cheguei no lance de, pô, vou prospectar dentro desses clientes. Que legal. Foi a primeira sacada ali de empreendedorismo. Sim. Chegar nesse pessoal que eu tinha conhecimento, já tinha um nível de amizade e propor um serviço para eles. Legal. Primeiro que eu cheguei foi um dos meus professores, foi até um dos lances mais legais aí do início da atividade. Foi onde eu cheguei para ele e falei e pedi para ele uma oportunidade dele testar o que ele estava ensinando, né? E gostava de charuto ele também, né, que você falou. Eu cheguei na sala dele, ele estava fumando um charuto, com um grande amigo hoje, um grande parceiro, Legal. e ele estava fumando um charuto e eu pedi a oportunidade para ele, pedindo essa... E dando em troca para ele a questão dele qualificar o nível de aprendizado que ele estava repassando, né? Ele era seu professor? Meu é professor... Então você usou uma provocação com ele ali, tipo, Exatamente. tudo que você aprendeu agora você tem agora que... testa o que você testa o que você está ensinando, se está realmente... E até hoje é meu cliente. Que legal. Desde 2012 até 2023, Nossa, ele é meu cliente, um dos primeiros e um dos melhores também aí que tá sempre com a gente. Ou seja, você aprendeu o seu ofício com um professor que você admirava muito. Sim. Ele, um belo dia, estava no escritório dele lá fumando o charuto dele. Você teve um insight de que as pessoas próximas seriam pessoas que talvez poderiam ser mais fáceis de começar a fazer um trabalho. Que pudesse acreditar no meu potencial, no meu início e dar propulsão para um segmento contínuo, né? Não, muito legal. E aí e você usou ele contra ele mesmo, porque Exatamente. Você está dizendo que você é um bom professor e que você ensina muito bem. Então a provocação que eu te faço é o seguinte: me coloque em teste, sendo meu cliente, porque eu vou aplicar aquilo que você me mostrou. Se for bom, você continua comigo. Exatamente. Me dá a chance de provar o que você ensina. Tá, e quando você fez isso, ok, deu certo, enfim, como você falou, já é cliente seu até hoje. Isso. Cara, isso já fala muito de propósito, vou te falar por quê, Vini. Você, quando tá aberto, teu coração tá ensinável, a gente percebe que as pessoas que conseguem ter um coração ensinável, elas colocam em prática aquilo que elas aprendem, mas elas têm normalmente alguém que é um mentor, que ajuda nesse processo, enfim. Você acabou usando o seu próprio mentor como a sua primeira isca de cliente e entregou o resultado e ele é cliente seu até hoje. A pergunta que eu te faço é a seguinte: depois que você fez isso com ele, você percebeu que ali na faculdade, ali onde você estava aprendendo tudo, você poderia ter inúmeros clientes. Qual foi o insight que veio na sua cabeça de você falar o seguinte: se deu certo com ele, eu vou fazer talvez isso com outras pessoas como ele ou outras pessoas aqui dentro da faculdade? O que você fez para expandir o teu negócio? Porque você teve dois paralelos aqui. Primeiro, você disse que perícia contábil é algo que você gostaria de fazer, mas você atendeu o teu professor falando de uma provocação que talvez fosse um curto prazo. Como é que você seguiu daqui para frente? Você ficou na perícia contábil ou você procurou pessoas muito parecidas com o teu diretor ou com o teu professor que pudessem ser seus novos clientes? Sim. No primeiro momento, após ter o sucesso com o professor, a intenção foi aumentar esse nível de engajamento. Legal. Então, comecei a atrair todos os diretores da faculdade, todas as pessoas que tinham empresas que eu sabia que poderiam me dar uma chance de trabalhar para elas. Legal. A questão da perícia contábil vem do meu pai. Meu pai, perito contábil desde 2001, e nisso veio a chance de trabalhar também com essa área. Porém, conforme foi se ajustando as coisas, conforme foi demandando os serviços, atingindo os principais clientes, que eram esses meus amigos que tinham dentro da faculdade, foi tomando-se outro rumo. O primeiro deles
foi deixando de lado a perícia Sim. e atendendo como principal a contabilidade. Que legal. Atendimento ao cliente, e foi onde eu fui gostando da área. Eu fui gostando de atender o que o cliente gosta, o que o cliente quer. É um cuidado, né? Você teve um cuidado com o que o Saber cliente precisava. exatamente o que o cliente precisa. O cara precisa de uma contabilidade específica. Ele precisa de alguém que ajude nele o que ele precisa naquele momento, naquele determinada situação. Sim, A Safe Contabilidade está lá para isso. legal. Então, o propósito da Safe é ajudar o cliente na medida que ele precisa do serviço. Entendi. Então, é um serviço especializado, focado no cliente, no que ele precisa no momento. Então, tem clientes que precisam no momento algo mais próximo, algo mais centralizado, algo mais focado na sua dor ali naquele momento. É onde a gente vai oferecer o serviço, onde a gente vai oferecer atenção específica naquela dor. Legal. Certo. Não, cara, para mim faz muito sentido e olha como uma jornada de experiência, né? Um recado para você que está assistindo a gente, que na maioria das vezes você tem uma dúvida de como seguir. Então, vou me especializar na área X. Só que quando você coloca a mão na massa, a área X talvez ela fique num segundo plano, porque você descobre que a Y é a tua paixão. O que o Vini acabou de falar aqui, dentro desse histórico inicial dele, é planos mudam. Planos em execução trazem conhecimento de áreas que são adjacentes ou que são colaterais daquilo que você queria fazer, que você vai precisar ajustar a sua rota para fazer uma ação que seja mais assertiva com aquilo que talvez seja a sua real paixão e real propósito. Quando você, por exemplo, ele pensou na perícia contábil, só que a perícia contábil era algo que talvez fosse mais longo prazo. Como ele estava no início, ele prospectou as pessoas mais próximas, de relevância, que tinham empresas, e ele conseguiu consolidar um trabalho e descobrir uma nova paixão, que era cuidar de pessoas e empresas para montar planejamento estratégico, para montar planejamento contábil e financeiro, onde realoca cada um desses dividendos para fazer o negócio acontecer. Então perceba, se você tem dúvida hoje, sabe qual é a melhor forma de você tirar essa dúvida que você tem? Indo para a ação. Tá começando hoje, tá com uma consultoria hoje que não está performando tão bem, faça, independente do que você escolher. Ele escolheu a perícia contábil, foi para a ação e descobriu que a consultoria e entender o momento atual do cliente para entender o que ele realmente precisa era a real paixão dele. Só que ele partiu de um propósito e esse plano foi mudando. Cara, parabéns em primeiro lugar por isso. Obrigado. Acho que isso faz com que a gente entenda que a venda ou prestar um serviço não está ligado no dinheiro em si. Está ligado em como você modifica e transforma a vida dessas pessoas. Sim. E você conseguiu já enxergar isso logo no início, onde muitas pessoas se perdem e desistem. Você seguiu, viu ali que tinha um planejamento para fazer o negócio acontecer. Sim. Legal. Indo agora para um novo ponto específico, de quem já conheceu sua história brevemente, o que o Vini, dentro da Safe Contabilidade, viu como principais desafios no meio dessa execução? Então, vamos dar um exemplo aqui. Você começou com uma ideia de ser perito contábil, aí percebeu que a consultoria ia olhar o momento atual do cliente para poder promover escala e crescimento para ele com responsabilidade financeira, foi o ponto que realmente chamava a atenção. Quando você começou a executar isso, ter ali 10, 15, 100 clientes, hoje eu sei que você tem muito mais, mas o que você começou a ver que eram as suas principais dificuldades ali para atender aquele cliente? O que você tinha que realmente conectar com esse cliente para fazer com que você pudesse colocar o teu propósito para seguir dentro da execução desse trabalho? Porque o início da história, beleza, a gente entendeu o que você fez, mas a gente sabe que é a jornada, é o dia a dia que você começa a perceber quem que você tem que se aliar, quem são as pessoas que são mais específicas ali para você fazer a transformação e as demandas dos clientes. Então, quais foram as maiores dificuldades e quais foram as maiores repercussões dentro daquilo que você trouxe de transformação para ajudar esses clientes? Certo. Primeiro, ter profissionais do seu lado que sejam comprometidos ao seu propósito. Sim. Que atendam o cliente da mesma forma como você atende o seu cliente.
Então, quando você começa a ter um número X de clientes, você precisa de alguém que esteja na mesma sintonia que você. Então, o primeiro desafio foi esse: encontrar pessoas na mesma sintonia para dar o mesmo atendimento que você dá e a mesma importância para cada cliente. Legal. O cliente sendo X, o menor, maior, médio, grande porte, você tem que ter o atendimento personalizado para esse cliente. Então, se você oferece esse tipo de serviço, a pessoa que está do seu lado tem que também estar disposta a entender o problema, entender a dificuldade e gerar a solução para esse cliente. Sim. Então, esse é o propósito da Safe Contabilidade, hoje dos meus parceiros, de quem está comigo, é de atender o cliente de forma personalizada. Legal. De maneira com que atenda a expectativa e o que ele tem de carência hoje no serviço dele, no comércio dele, em qualquer tipo de área que ele atenda, a gente tem que estar lá para suprir a carência e o que ele necessita no serviço dele. Você entra então dentro do propósito do cliente, Sim. aliado ao teu propósito, você cuida dele e mostra como você consegue de fato ajudar ele no momento atual que ele está. Exato. Então, exemplo, uma empresa que está no começo, o que ela precisa para conseguir expandir e ter oportunidades de responsabilidade financeira versus investimento para não cometer um erro. Exatamente. Cliente que já está estruturado, o que ele tem que corrigir do que ele já fez que não é legal e o que você dá para ele de margem futura para ele conseguir fazer o negócio dele escalar também. Isso é muito legal, Vini, porque o que a gente vê hoje na área de contabilidade, pegando o padrão de mercado, mais do mesmo, pessoas que mandam uma nota fiscal, pessoas que mandam um relatório no final do ano, ou pessoas que estão querendo pegar cada vez mais clientes só para entregar ali um imposto de renda ou para contabilizar alguma coisa do dia a dia, que é o padrão comum de acesso de serviço, e não estão preocupados com o negócio do cara ou não, porque esse aqui paga mais, esse aqui paga menos, eu vou dar atenção só para quem paga mais, quem paga menos eu não vou dar atenção. E a gente que te acompanha de perto sabe que você cuida muito e da mesma forma o grande e o pequeno cliente. Isso é muito legal. O que eu te perguntaria agora para que as pessoas entendessem ainda mais um pouco desse teu foco, né? Você atende negócio local, você atende hoje a área de saúde, que é talvez um dos teus principais focos. Então, seja o cara que tem clínica, seja o cara que seja de qualquer área da saúde, você consegue ajudar essa pessoa a estruturar. Por que você ajuda ele? E aí, quem acompanha de perto consegue entender isso melhor. Porque você sabe que ele é um profissional de saúde que está atendendo. Então, a técnica dele está voltada para isso. Você cuida de toda a retaguarda desse cara. Isso é muito legal. E também você atende empresas que vendem para empresas, que é o mercado B2B. Sim. Inúmeras áreas, mas você tem um foco específico, que é a grande sacada do teu negócio, que vai ficar para um segundo plano para eu te perguntar, que são as agências de marketing digital ou de publicidade e propaganda. Exato. Pensando nesse momento em área de saúde, quais são as coisas que você consegue fazer hoje para alguém que tem uma clínica ou para um nutricionista, para um médico, seja a área qual for, cirurgião plástico, enfim, independente da área que for da medicina, o que você agrega valor de fato? Como é que você cuida desse cliente no dia a dia? Primeiro, revisão tributária, planejamento tributário. Esse é onde vai dar o benefício maior para o cliente, que é a redução da carga tributária dele. O cuidado do recebimento do cliente, onde o cliente não tenha preocupações futuras com o imposto de renda, não tenha preocupações futuras com recebimentos de notificações de Receita Federal. Então, a gente atende e instrui toda a parte inicial do cliente e também a parte negocial com o cliente dele, com o cliente final. Temos a estratégia aí de a questão da nota fiscal, fica bem especificado para o cliente como deve ser emitido, como que o assessoramento completo da parte inicial do cliente. Certo. Dali para frente ele vai seguindo as diretrizes, ele não vai ter problema nenhum com o negócio dele. E como que você faz para que a gente vê que é muito usual, principalmente o médico e... Eu falo médico, eu estou envolvendo a área de saúde como um todo, mas
essas pessoas elas misturam muito a finança pessoal com a finança da empresa, como uma Exato. coisa só. Como é que você ajuda nesse processo? Esse é um processo de todo empresário acaba confundindo a personalidade jurídica com a personalidade física, Sim. onde são totalmente distintas. Isso é a primeira coisa, o foco onde a gente tem que entrar e demonstrar para o empresário onde ele tem que separar. Ambas as atividades são distintas. Então ele tem que separar personalidade jurídica com a personalidade física. Então esse é o primeiro ponto e onde todos cometem esse erro de chegar e misturar contas pessoas físicas com contas pessoa jurídica. Então a gente entra nesse ramo, dá toda a consultoria e assessora da maneira como a pessoa deve proceder durante o processo da atividade dele. Não, legal. Certo. Então, se você pudesse dar um recado agora para o pessoal da área de saúde que está assistindo a gente, ou que vai assistir a gente no futuro, o que a Safe Consultoria consegue fazer para um médico, para uma clínica de área médica, de nutrição, de fisioterapia, cirurgião plástico, enfim, qualquer nível, hospitais. O que de fato hoje a Safe consegue entregar? Você entra e resolve o problema. Mas qual que é o recado que você dá para essas pessoas hoje que você pode falar assim, cara, vem comigo que você vai ficar tranquilo? Procura a Safe Contabilidade, você vai ter um atendimento personalizado. Nós vamos entender seu negócio, saber como que funciona exatamente tua vida jurídica, tua vida pessoa física e te entregar o melhor negócio, o melhor cenário tributário para a gente economizar e ter uma Tributação. a menor tributação possível dentro de ambas Sim. as pessoas Pessoa física ou personalidades, jurídica. né? Entendi. Pessoa jurídica ou pessoa física. Pô, muito legal. Acho que o ponto principal é ter a segurança de entender o que precisa fazer na pessoa física, o que precisa fazer na pessoa jurídica. Eu, particularmente, tenho bastante clientes dessa área, então a gente já sabe que na hora que dá uma apertada no calo, vai misturar as contas. E não quer dizer que necessariamente pode estar errado, mas se você tem uma previsibilidade de caixa, você pode pegar ali, por exemplo, de um fundo de reserva e fazer uma ação, desde que você pague aquele fundo de reserva depois. Então, ter um plano para isso. Ah, beleza, eu preciso fazer um investimento em marketing. Vou tirar do fundo de reserva, vou tirar do meu recorrente líquido que eu tenho ali, que é o fluxo de caixa, vou tirar da pessoa física. As pessoas confundem muito isso. Exatamente. E você consegue dar um direcionamento. Beleza. Área médica, para mim, ficou muito claro que você consegue maximizar resultado e deixar uma segurança financeira para o cliente. Agora sim, nós temos um possível cliente em comum e outros clientes que a gente vem prospectando que tem uma característica muito parecida. Negócios fora do Brasil, Estados Unidos e Europa. A gente ajuda esses caras, a gente consegue trazer resultado para esses caras. Um escalando venda, um escalando negócio, o outro dando segurança financeira para fazer tudo isso. E você tem uma sacada diferente. Você tem uma descoberta dentro de legislação, dentro do que existe de recolhimento hoje, de impostos, enfim, que é uma sacada para as agências de publicidade, propaganda ou de marketing digital que representam clientes de fora do Brasil para o Brasil. Exatamente. Cara, conta um pouco de como é isso e como você ajuda esses clientes, porque eles estão pagando muito mais imposto do que deveriam e quando chega em você, você resolve isso. Exatamente. Fui procurado por uma agência de publicidade, cuida de uma marca famosa, né, aqui no Brasil. E, como todo desafio, a gente entrou nesse meio e foi pesquisar a melhor maneira, a melhor forma de tributação e percebeu que muitas empresas estão pagando aí impostos indevidos. Sim. Impostos que não precisariam estar sendo pagos e acarretando aí um grande prejuízo tributário. O nosso intuito é entrar no que o cliente precisa, entender a melhor solução, entender o melhor regime tributário idealizado para o cliente
e demonstrar a melhor forma de economia tributária. Legal. É o plano da Safe Contabilidade em mostrar e demonstrar a melhor forma possível de manter o seu negócio. Dentro desse aspecto que você conseguiu ver que era uma sacada para quem era de agência de Exato. publicidade e propaganda ou de marketing digital que represente alguém de fora aqui no Brasil, você não precisa entrar em detalhes, obviamente, porque senão você vai passar o segredo do negócio, que não é o que a gente quer, mas dentro disso que você identificou, que as pessoas pagavam um imposto muito maior sem precisar, dá uma referência, desse cliente que é o seu maior case, de quanto ele pagava de imposto, quanto ele passou a pagar, para a gente ter uma ideia de quanto ele economizou em valores. Falando em um único mês, ele teve uma economia tributária de 150 mil de impostos indevidos que teve de pagamento. Isso uma agência de publicidade que normalmente está fechando vários contratos e nem imagina se dentro de um contrato pequeno, médio ou grande, ela está pagando imposto sem nem saber como isso funciona, né? Impostos indevidos. Ou seja, vamos pegar esse exemplo, esse cliente atendendo esse cliente, se for um contrato anual, você está economizando praticamente aí 150 mil por mês. Mais de R$1 milhão ano, Exato. que é algo que seria custo, que diminuiria a margem do negócio e que está caindo como um lucro líquido dentro do caixa do cliente. Cresceria em torno de 7 a 12% aí na margem do cliente no produto final dele. Cara, quando você pega uma agência dessa que cuida de uma empresa mundialmente conhecida, quando você pega uma empresa do ramo de consultoria de negócio financeiro, que é mundialmente conhecido, a gente já entendeu que você faz tudo que é dentro do propósito do cliente, que você acerta, mas o que você considera que para um cliente desse talvez seja uma pedra no sapato? Porque todo mundo sabe normalmente o que fazer ali na área de contabilidade. Às vezes até tem um controller que olha bem isso, mas alguns detalhes passam sem perceber. O que você diria para esses grandes empresários que estão assistindo a gente e que podem ter uma oportunidade de te conhecer para você fazer uma análise diagnóstica desses negócios? Que você pode ajudar naquilo que ninguém vê? Como é que você consegue encontrar esses detalhes para ajudar esses empresários? Primeiramente, tem uma visão externa do negócio. Quem está focado, quem está ali em cima do negócio, acaba não vendo alguma nuance, alguma externalidade que possa ajudar o negócio. Então procura alguém de fora. Tem alguém de fora para poder ajudar no seu negócio. Esse é o principal fator. Quem está de fora consegue ver muito melhor o negócio com quem está ali com o coração. Quem está ali determinado e focado só naquilo. Sim. Quem está de fora vê de um fator externo e traz para o fator interno. Isso acaba ajudando na viabilidade de um negócio, na prospecção de um novo negócio. Então, a visão externa acaba te dando um direcionamento melhor do que quem está ali internamente e focado dentro daquele negócio. O que você tem uma visão ampla e sem sentimento ali do negócio, você que pega tá tudo acontecendo. Pronto, né, Vini? Exatamente. O que você está dizendo é as pessoas que estão dentro do negócio, elas já estão acostumadas com aqueles problemas e às vezes elas não têm tempo para poder ter um olhar como se fosse uma segunda opinião médica para quem é da área de medicina. Exato. É uma segunda opinião de alguém que está de fora, que conhece o mercado que aquele cara atua ou que aquela empresa atua, sabe que na legislação ou juridicamente falando, existem pontos de ação que outras pessoas já estão fazendo, outras empresas já estão fazendo, que aquela empresa talvez não tivesse tempo de entender, até por nível de networking normalmente, de que pudesse aplicar no negócio. E aí você vem com esse olhar todo de fora, faz essa avaliação e mostra, com a gente, vocês podem ter uma redução de X, Y, Z com a análise diagnóstica que a gente faz. E não precisa mudar time nem nada, né? Você dá o plano de ação para a empresa mesmo, do jeito que ela está ali com os contadores executarem, né? Exatamente. Eles podem continuar o seu plano, a sua ação com um olhar diferente, um olhar de fora, uma nova estratégia, um novo regime periódico da empresa, onde a empresa pode se beneficiar fiscalmente ou de outros aspectos internos
para que tenha um resultado positivo. Ah, legal, Vini. A maioria do público que assiste a gente e que está agora começando a consolidar tem sempre aquela dúvida, né? Qualquer área que seja, tá, Vini? Não quer dizer que seja só a contabilidade ou a assessoria contábil em si. Mas eu percebo que as pessoas, por exemplo, que vêm falando comigo diariamente, ou em uma rede social, ou em reuniões, ou até um próprio cliente como você, a preocupação grande tem muita picaretagem, tem muita gente mal intencionada que vende para grandes, para pequenos e para médios clientes, pessoas que não têm hoje processo, não têm método, que fala assim, eu sou um contador hoje, vou te ajudar. O cara vai lá na confiança e fecha. Quando você vê, o cara está entregando mais do mesmo, não tem uma vantagem competitiva e você tem um olhar diferente que você está olhando para o cara que se ele não fizer aquilo, ele pode se ferrar no negócio dele. Ele pode perder um fluxo de caixa que é importante para dar sustentabilidade para o negócio dele. E você ainda ajuda ele a mapear oportunidades de negócio que são conectadas ao core business dele para que ele não deixe aquilo passar. Porque se é algo que está atrelado àquele ecossistema, por que não fazer? O que você acha hoje, dentro do teu mercado, que é o principal ponto de dificuldade e que dentro do seu propósito você combate isso? Você acha que essa galera tem queimado muito esse mercado e com esse olhar, com esse propósito, eu queria que você falasse, cara, do seu coração mesmo. Você está lutando contra isso para trazer um movimento onde tudo aquilo que for verdadeiro, tudo aquilo que for realmente real é o que vale a pena fazer nessa área e você é reconhecido hoje por isso? Sim. Infelizmente, hoje, a gente conta com profissionais devidos com seus baixos níveis de consultoria. Sim. Então, a gente acaba atuando para pessoas que têm problemas com contabilidade, problemas com diagnósticos, problemas em todos os setores. Sim. O que nós estamos lutando é contra esse nível de profissional que hoje deixa o seu cliente em falta, tanto no nível tributário, nível contábil, quanto a um tipo de planejamento tributário errado. A primeira coisa que hoje o escritório faz é vamos abrir sua empresa e colocar no Simples Nacional. Simples Nacional nem sempre é a melhor opção. Então a gente tem que entender primeiramente qual é o setor da empresa, em qual regime tributário ela se encaixa, qual a melhor maneira dela se projetar perante ao mercado, se é no regime tributário X, Y, Z. As contabilidades hoje em dia se resumem em vamos abrir empresa e colocar no Simples Nacional. Sim. Essa nem sempre é a melhor opção. Tenho inúmeros casos de empresas que a melhor opção não é o Simples Nacional, é o lucro real, onde tem maior abatimento de imposto. Se você for na contabilidade consultar, a primeira opção que ele vai te dar é o Simples Nacional. Então, é um padrão, né? É um padrão. O cara fala assim, escreveram no livro que era aquilo, vou mandar para todo mundo. Exatamente, é porque ele tem um menor serviço, ele tem um menor número de declarações a entregar no mês. E você não pode se limitar a isso. Se você se limitar a colocar sempre o cliente no Simples Nacional, que hoje é a menor alíquota, você pode perder outro benefício. Outra coisa que envolva o seu cliente tributariamente em economia, em uma diminuição de alíquota, Sim. em um abatimento de imposto. Então é isso que a pessoa tem que entender. Tem que gerar saber exatamente o que a empresa faz, saber exatamente o que o negócio dela traz de... A estratégia de onde ela quer chegar. Exatamente, para chegar num regime tributário ideal e ter uma economia tributária, ter um regime tributário adequado para sua empresa. Não adianta chegar na parametrização do Simples Nacional e achar que está tudo certo. Caramba, cara. E sabe o que eu vejo que é incrível? As pessoas, elas procuram um contador hoje só para garantir
de cumprimento da lei ou da legislação, né? Eu preciso ter um contador para ele cuidar das minhas contas. Então, as pessoas acabaram vendo modelos de negócio de se todo mundo precisa ter um contador, eu vou entregar o mínimo possível para atender aquele cliente, gerar o mínimo de valor possível para aquele cliente e ganhar o valor que ele vai me pagar, porque ele não vai me encher o saco se eu entregar todas as notas que ele precisa, as declarações que ele precisa e fazer o que a lei garante, ele já vai me pagar o mínimo possível. Aí você senta na frente de um cliente que não tem expansão de consciência, que não entende de fato que isso é a parte estratégica do negócio. E esse cara fala assim, mas eu pago para fulano 250, 300, por que eu vou pagar 1.000 para você? Por que eu vou pagar 5.000 para você? Enfim, aí quando você para analisar, muitas vezes você pode, com um valor de 500, 600, 800 reais, R$ 1.000, entregar um nível de valor que esse cara está protegido, ele sabe o que é pessoa física e pessoa jurídica para o negócio dele, num cliente de pequeno porte. Cliente de médio porte, você consegue mostrar para ele que nível de negócios ele pode ter de efeito colateral e como ele pode se estruturar para alavancar esse negócio dele, aonde ele quer seguir, dentro do regime que ele precisa, tributário, enfim. E o cliente de grande porte, você ainda olha o negócio todo dele e fala, olha, você tem como consultoria aqui o que a gente pode fazer, sendo ou não cliente nosso. A gente tem essa vertente e sendo cliente nosso, além de consultoria, a gente vai aplicar isso dentro do teu negócio para você crescer, para você ter escala, para você saber cada fase do seu negócio o que fazer. Se você está pensando em expansão, a gente sabe como te ajudar. Se você está pensando em abrir franquia, a gente sabe como te ajudar. Se você está pensando em abrir novas lojas ou novas consultorias, a gente sabe como te ajudar. Se você precisa de uma IPO para abrir o seu mercado e ir para a bolsa, a gente sabe como te ajudar. Cara, esse propósito para mim está muito claro. O teu propósito é você olhar o sonho do cliente, onde ele quer chegar e o que ele quer fazer, e você traduzir financeiramente, projetando uma situação financeira que ele precise e trazendo segurança de que ele consiga ter perpetuidade e sustentabilidade no que ele vai fazer. Eu não vejo isso, cara, de fato. São poucos os consultores ou os caras que mentoram ou que fazem esse trabalho de contabilidade de forma a mover um propósito, ou criar um movimento de empatia, que consigam fazer isso. E aí a pergunta em cima disso para você é, Vini, por que esse cuidado? De onde veio essa questão do Vini ser tão humano, tão cuidadoso, abraçar a dor das pessoas? O que fez o Vini se tornar um cara que quando olha para uma empresa não olha só para um negócio, mas olha para o ser humano que está ali? Cara, o principal motivo é ver a satisfação do cliente. Ver a alegria da pessoa em realizar aquele sonho dela. Sim. Em ter sua empresa estruturada. Em ter o momento dela idealizado naquele setor. Em ter a sua empresa como referência naquele segmento. Isso é uma satisfação, ver o cliente realizando seguro dentro da legislação, tudo como demanda e como a gente tem na legislação tributária, demonstrando para ele a melhor forma, demonstrando para ele a melhor maneira dele ter a empresa dele tributariamente, contabilmente, ele ter a diversificação da personalidade jurídica, personalidade física, ele tendo a consultoria exata porque ele precisa. Que legal. Então, quando o cliente me procura e me dá um feedback que ele está contente com o que está recebendo, que ele está contente com o atendimento que ele está sendo... Que ele está, na verdade, o cuidado que você está tendo com ele, você quer dizer, exatamente. Né? O cuidado que está tendo com ele, isso é o maior reconhecimento, reconhecimento que a gente tem dentro do escritório. Cara, é humanização total, né? É que você está dizendo no final quem cuida humaniza, quem humaniza sente a dor do outro, e se eu sinto a dor do outro é como se eu estivesse sentindo a minha, então vamos fazer o máximo possível para ajudar
essa pessoa, essa cara. empresa aí. A gente está encaminhando para o final, mas antes de chegar nessa parte final, as pessoas que vêm aqui sempre acabam compartilhando um pouco da história do que executam o mercado, então ficou muito claro isso, acho que para quem está vendo, e fica uma fonte de inspiração, porque as pessoas querem saber muito hoje, principalmente os jovens aí de 18 a 25 anos, quero fazer R$ 1 milhão em 3 meses. Então, assim, esquece que tem uma jornada, esquece que tem um propósito maior em tudo. Não é só a questão financeira que importa, mas é como você falou, o cuidado que eu tenho, saber que tem um ser humano do outro lado. E eu acredito que você hoje é um dos grandes cases dentro da MLA de quem traduz isso melhor. Eu queria que você compartilhasse como que foi a sua experiência e como está sendo a sua experiência nesses 4, 5 meses que a gente está junto aí, tentando te apoiar, trazer cada vez mais pessoas que ouçam esse cuidado que você tem com empresas, esse cuidado que você tem com pessoas. O que aconteceu com o Vini do momento em que ele começou a ter essa ideia do que a gente pode trazer de valor agregado para você e como que estava a cabeça do Vini naquele determinado momento, seguindo o fluxo padrão, enfim, a vida. O que ampliou a tua mente não estou falando assim de ferramentas, né, automação, etc e tal, mas como era o Vini e como o Vini está hoje com esse trabalho. Eu acho que o teu depoimento é muito legal para as pessoas perceberem o quanto expande a nossa mente, né, com esse tipo de trabalho. Então, a MLA, Luigi, quando entrou na minha empresa, quando a gente decidiu ter aquele bate-papo, nós tivemos mudanças drásticas no quesito de atendimento ao cliente, como prospectar novos clientes, ideia de estruturação do escritório, de evolução do escritório, de evolução de como um todo, não somente na prospecção, mas a mentoria da motivação nos traz novos horizontes. Futuro. Né? Futuro. Exatamente, essa palavra é a chave. Saber como que a gente vai lidar com o futuro. E que a gente tem isso dentro da gente e precisa de uma força, precisa de uma ajuda para chegar lá. Todo mundo precisa de ajuda, precisa da consultoria correta, de saber quem está do seu lado e ter pessoas do seu lado que correm pelo mesmo propósito que você. Pô, que legal, cara. Isso foi o que motivou a Safe Contabilidade, a ter clareza no processo, né, Vini? A clareza. Eu lembro dos olhos de vocês no dia que a gente mostrou aquele plano de execução do que tem que fazer por dia, por semana, por mês, e tudo que a gente fala escrito, né? Um documento que você pode se basear para você fazer o plano da sua empresa para os próximos anos. Exatamente. Né? Posicionamento de imagem, muito legal. Como meu sócio posicionou da última vez, cara, é muito vago quando a gente está pensando. Porém, quando a gente vê ali no papel, escrito, plano a plano, como que você deve se portar, quantos você tem que prospectar, isso fica muito claro, a meta fica muito mais fácil de ser atingida. Então, cara, é sensacional o resultado que está tendo. Antes mesmo de qualquer ação de automação, a proatividade da equipe já muda, já traz resultado. Uma energia diferente, né? Totalmente diferente. A gente chama isso de frequência, né? A frequência muda, né? Muda, totalmente. Muda de 0 a 100 num estalar de dedos. Na verdade, o teu depoimento é legal porque as pessoas, às vezes, elas acham, assim como o mercado acha, que a ferramenta te traz um resultado, que o processo em si só te traz o resultado. Mas tudo isso, se não tiver aliado ao propósito e a quem você é e quem você nasceu para ser, não modifica nada. Não adianta nada eu chegar para você e falar, faça isso aqui. Você tem que falar com 1000 pessoas para ter esse resultado, etc. Mas o porquê que você tem que fazer isso? O porquê que você passa uma mensagem para alguém? O porquê que o teu propósito está em cuidar das pessoas?
Quando eu descubro tudo isso e a gente monta um plano de ação, você está conectado com algo que é maior. E a repercussão desse algo maior é engajar e trazer pessoas para que eles conheçam esse algo maior. E aí, independente da área, quando a pessoa se conecta com aquilo que de fato é a tua verdade, a automação, o caminho de tráfego pago, a escala que a gente vai fazer, só é uma forma de divulgar esse algo maior para as pessoas se conectarem e isso se transformar em negócio. Então, é o primeiro lugar que eu quero aqui, pessoalmente, te dar os parabéns por você ter aceitado o desafio. Eu acho que você olhar para você mesmo e falar assim, eu preciso de mudança e eu quero fazer, são poucas as pessoas que têm coragem de tomar a decisão. Então, você tomou uma decisão, ninguém precisa saber dos pormenores, mas a gente sabe quais são as dificuldades que você tem, pessoais, saúde, familiares, tudo que já aconteceu e tudo que você está transformando na sua vida. Então, o motivo de você estar aqui hoje, ontem a gente sabe que teve uma situação ou outra que aconteceu, mas você está aqui, cara, você não desistiu, você veio para mostrar a sua verdade e veio para mostrar para as pessoas que quem acredita alcança. Então, parabéns por isso. Muito obrigado. Tá? De verdade. Tenho só a agradecer a MLA, Luigi, um parceiro fora do comum, que atendeu todas as necessidades que eu precisava, que entendeu o meu momento, entendeu o momento da Safe Contabilidade e veio para trazer e agregar o meu serviço. Mostrar que eu posso chegar a determinado local com determinadas atitudes. Isso é fantástico. Todos os empresários precisam dessa consultoria, desse trabalho para poder abrir sua visão. Como eu falei anteriormente, uma consultoria externa acaba te trazendo melhores resultados, consegue ver melhor consegue ver de fora o que realmente você precisa. E hoje o que eu precisava era exatamente isso que ele está oferecendo e o que a gente está executando hoje. Pô, legal, Vini. Obrigado, em primeiro lugar, pelo feedback. E parabéns por você ter se disposto a fazer. Acho que esse é o ponto principal. Ferramenta, como eu falei, tanto a sua ferramenta para o mercado quanto a minha está baseada num propósito maior. Se está num propósito maior, a gente tem um cuidado de fazer a diferença e de olhar a dificuldade. O cliente, às vezes, ele não vai conseguir em 3, 4, 5 ou 6 meses realizar alguma coisa que ele precisa de fato, mas ele começou um processo de aprendizado. A equipe começou um processo de aprendizado. Começou a se movimentar ali uma cultura diferente, uma forma de pensar diferente, conexões e frequências com outras pessoas que vão gerar novos resultados. Isso demanda tempo. E a gente precisa ter isso, de fato, bem estruturado para ir acompanhando e ajudando nas dificuldades que vão acontecer, nas questões que você vai tendo mais resultado, amplificar isso. Trabalhar os depoimentos dos clientes não como uma fonte de receita, mas como uma fonte de propagação de que quem segue algo maior pode contagiar novas pessoas a ter transformações nas suas próprias vidas. E é isso que a gente acredita de fato. Tanto que a nossa luta, você já cansou de me ouvir falar isso, é lutar contra charlatanismo, contra pessoas que estão querendo se aproveitar das dificuldades das outras, usando técnicas de vendas que funcionam, como usar uma escassez, como pegar as principais dores e fazer o negócio acontecer. Exato. Acho que essa é a situação. E hoje é o que mais tem. E aí, acho que uma coisa que é legal colocar de final, e eu queria que você ficasse muito à vontade, tá, Vini? A gente sempre pede para quem está trazendo aqui essa informação, contando a história e estimulando novas pessoas, né, a seguir esse propósito maior, a deixar um recado, a falar, poxa, esse caminho ele serviu para mim. Se você fizesse um resumo de tudo que você viveu, que tipo de recado você daria para quem está começando ou para quem já está estruturado, que já fatura bem, mas que por algum motivo perdeu um propósito em determinado momento da vida e quer retomar esse propósito para fazer algo maior, que perdeu a esperança? O que você deixaria de recado para essa pessoa ou para essas pessoas, esses empresários, usando o exemplo da tua superação e da tua vida, Vini? Empresário, hoje procure um profissional que se preocupe com o seu negócio, que se preocupe com a sua atividade, que se preocupe com parte pessoal, com sua parte pessoal, que se preocupe como um todo,
a sua empresa, com a sua parte pessoal, que se preocupe com o seu negócio de fato. Não procure um mecanismo, não procure um escritório que te trate como mais um. Te procure um parceiro que tenha O longo prazo como prazo. visão, né? Exatamente. Oh, legal, Vini. Obrigado. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer a presença, o esforço que você teve para estar aqui com a gente e compartilhar. Isso é muito importante. Eu acredito que tanto os seus clientes como os meus clientes e os espectadores que vão ouvir isso, ouviram isso hoje ou vão ouvir isso amanhã, eles podem pegar uma base de experiência para entender que a jornada ela tem desafios, a jornada ela não é fácil, ninguém chega aonde você chegou em sucesso, onde a gente chegou em sucesso, fazendo mais do mesmo. Precisa ter coragem para olhar para o problema, precisa ter coragem para olhar para alguém que possa ajudar e ter humildade de saber que a gente não sabe de tudo. Para assumir um desafio. E assumir um desafio de fazer a mudança acontecer. Método, técnica não funciona sem execução. Exatamente. E o que você falou agora no final, acho que é o que mais pega para a gente. Custo-benefício você encontra em qualquer lugar. Agora, alguém que olhe para o teu negócio, cuide dele como se fosse você fazendo aquilo, são poucos que fazem hoje. Então, agradeço aqui a tua presença. Obrigado por essa mensagem final. E agora falando diretamente para vocês que assistem a gente, que estão recebendo cada vez mais conteúdos voltados para essa inspiração, para essa fonte de aprendizado, para essa fonte de ação de dia a dia para fazer o teu negócio, a tua vida ser transformada, eu quero deixar um recado para você. Não se inscreveu ainda na MLA? Se inscreve na MLA, tá lá, Luigi Abelama MLA, é um podcast voltado especificamente para propósito maior, impulsionar propósitos que querem fazer venda, que querem fazer negócios e não com o foco específico só na questão financeira. Quanto mais frequências a gente se conecta, quanto mais propósitos a gente difunde, mais reconhecimento financeiro a gente tem, porque o foco não está nisso. A gente, com toda certeza, como empresa, tem que ter lucro, tem que ter resultado, só que quando eu foco naquilo que é a necessidade real daquele mercado, do meu cliente, e eu gero um movimento, eu gero um levantamento de bandeira para fazer com que aquelas pessoas entendam que se não tiver transformação, se não tiver mão na massa, se a gente não for junto construir patrimônio ou aprimorar isso, não faz sentido. Tem que estar conectado a algo maior. Pense e reflita nisso. É sua família ou algo maior? É a tua esposa? São seus pais? São seus filhos? É um desafio pessoal seu de conseguir provar para você mesmo que você consegue fazer algo maior? Você perdeu a esperança, perdeu a fé e já está ganhando muito bem, já está faturando muito bem e agora acredita que não tem mais solução? Está faltando você se conectar com algo maior. Quero gerar mais patrimônio para devolver para o mundo tudo aquilo que eu aprendi. Qual que é o teu propósito? O que faz incendiar teu coração para você fazer o negócio acontecer? Quanto mais cedo você vê isso acontecer na sua vida, mais cedo você vai ter uma habilidade de não trabalhar mais, mas sim de viver feliz todos os dias, trabalhando por aquilo que você acredita. E aí o trabalho se torna algo extremamente prazeroso. Inscreve aí no canal, ativa as notificações e a gente deixa aqui um recado para você. O próximo convidado tem uma história também incrível. Conhece também o Vini que está aqui com a gente. Saiu de baixo um exemplo maravilhoso, então eu quero que você fique atento. Deixa sua notificação ativada que você já vai saber um pouco mais desse spoiler. Um forte abraço para vocês. Obrigado, Vini, mais uma vez. Muito obrigado, Luigi. Muito obrigado a todos e que nos vamos fazer assistem. acontecer junto. Com certeza. Podem contar com a Safe Contabilidade, com o Vini, com um trabalho especializado dedicado à sua empresa. Valeu, Vini. Obrigado. Muito obrigado.